Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Bom, se eu estou ligado no culto desde o começo, está direcionado para uma coisa chamada vocação ou chamado. Desde o começo. Eu entendo que o chamar de Deus, o falar de Deus com alguém, independe da condição financeira, emocional que ele esteja. Deus não escolhe por circunstâncias, Deus escolhe por um momento. E qual é o momento que Deus escolhe alguém? Quando surge uma necessidade, ou quando tem um problema para ser resolvido. Então Deus chama alguém. Sempre vai acontecer assim, sempre houve exatamente esse é um dos critérios que Deus trabalha. Se existe uma necessidade aqui, então eu vou chamar alguém para que essa necessidade seja suprida. Talvez você não entendeu. Deus, quando te chamou, Deus não te chamou porque você era um problema. É que Deus via um problema e precisava colocar você como solução do problema. Então, às vezes você não entende e pergunta, mas por que é que Deus me escolheu? E o termo da escolha de Deus, ela é um tanto complexa, é difícil de entender, mesmo porque Ele não me perguntou se eu queria. Ele não perguntou, e certamente, se Ele me perguntasse, eu diria não, não quero. Mas Ele não pergunta, simplesmente Ele faz com que eu escute primeiro a sua voz. São raras as pessoas que são chamadas por meio de uma experiência de cura ou de uma experiência com uma visão. A maioria das pessoas, elas são chamadas mediante uma voz ou uma palavra que soa ao seu coração. Alguns são chamados por um sonho ou por uma visão. Deus chama o homem de várias formas e de várias maneiras. E depois tem a forma dele trabalhar com o homem. Então a forma dele trabalhar, ela também é específica para cada um. Então veja que ele encontra com Jeremias, e ele chama Jeremias quando tinha aproximadamente 33 anos. Então o capítulo 31 de Jeremias aparece Deus chamando ele, dizendo: Jeremias, eu te chamei, eu quero que você vá falar a minha palavra. E ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Mas ele era um homem adulto. Então todas as vezes que Deus te chama, você vai dar desculpas. Você vai dar alguma desculpa, que o que você vai ter que dizer para a tua família, para os teus amigos, para o teu time de futebol, o que você vai ter que dizer lá na empresa que você trabalha, que agora Deus está te chamando. Primeira coisa, que ninguém tem nada a ver com a voz de Deus que soa ao teu interior. Isso é entre você e Deus somente. Se você falar para alguém que Deus falou com você, eles vão dizer: você está louco. Como é que você sabe disso? Porque aconteceu comigo. Deus falou comigo, eu saí falando com os meus amigos. Eles disseram: o Ivanil ficou louco. Ligaram para minha mãe aqui em Campinas e pediram autorização para me internarem no sul. Por quê? Disseram assim: ele não quer saber de beber, agora fica até de noite falando com alguém que não existe. Diz que está falando com o tal de Jesus que falou com ele. Ele está louco, dá autorização para a gente internar ele. Olha o que falaram para minha mãe. Eu precisava ser internado porque eu estava delirando. Eu não estava delirando. É que eu escutei a voz de Deus para a minha vida e decidi deixar que o Espírito Santo trabalhasse no meu coração. Então, mediante o chamado e a escolha de Deus para a minha vida, eu passei a escolher então também as minhas amizades, mudar o comportamento. Então isso vai chocar pessoas. Então você precisa entender que Deus te chamou exatamente para chocar pessoas. E se você não chocar alguém com alguma coisa, então é sinal que você ainda não está experimentando o chamado de Deus para a sua vida. Mas só o fato de você chegar aqui a essa tarde é sinal que você já ouviu a voz de Deus por algum momento. Glória ao nome do Senhor. Então, bom, Deus chama ele no capítulo 1, mas no capítulo de número 18, Deus fala assim: eu quero falar com você. Eu quero revelar algo grande para você. Eu preciso te direcionar sobre aquilo que você vai dizer. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, e ele diz: levanta-te e desce. Primeiro você tem que se levantar, mas depois você tem que descer. Por quê? Porque você tem que se levantar. Raramente Deus não fala com quem está deitado. Deus não fala com quem está sentado. Estou falando de mundo espiritual, quem é espiritual entende isso.
Deus, para falar com você, te coloca de pé, porque na posição de estar em pé, é uma posição de estar atento, de estar pronto, de estar preparado. É assim que acontece. Então Deus fala, você precisa se levantar. Se coloca na posição. Primeiro, se levanta. Quer dizer, saia da inércia, saia do comodismo, se coloca de pé, porque eu quero falar com você à altura. E Deus, quando fala com o homem, Deus fala exatamente como um homem. Então você precisa se levantar. E talvez nessa tarde alguma coisa aconteceu para te derrubar, e Deus quer falar com você. Ele diz, então, primeira coisa, quer ouvir a minha voz? Levanta-te, levanta-te, ergue-te, tire força da onde não tem, te coloca de pé e diga, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Diga glória a Deus. Então levanta-te. Bom, depois que você levanta, ele se levanta e desce. É o contraste. Ora, se é para descer, para que mandar levantar? Não manda descer de volta. Não, levanta-te, põe em pé. Ficou em pé? Está pronto? Então agora você desce, muda de posição. Por quê? O nível mais alto que você pode chegar é a altura do pé de Cristo. Então desce. Ele diz, desce. Geograficamente é descendo, porque a casa do oleiro ficava no Vale de Inom, onde se jogavam os lixos e se queimavam os indigentes da cidade. Então lá ficava a olaria, e do Vale de Inom era onde se tirava o barro para fazer os vasos na olaria. Então ele vai ter que descer. Ninguém consegue ouvir a voz de Deus se não descer. Não descer do seu conceito de religião, não descer do seu conceito de teologia, não descer da sua formação cultural e familiar. Ninguém vai conseguir entender o que Deus está fazendo se não descer da sua lógica, da sua capacidade intelectual, porque tem gente querendo entender Deus pela sua intelectualidade, pelo seu entendimento. Você nunca vai conhecer Deus, porque Deus nos pega pela loucura da pregação mesmo, e isso é certo, e somente os loucos entendem essas coisas. Os que são bons racionalmente não entendem nada disso. Então desça, que você vai entender o mistério de Deus que vão se revelar ao teu coração aqui nesta tarde. Se prepare para o que Deus tem para a sua vida. Mas desce, e agora Deus dá a direção, porque Deus não fala com você aonde você quer, Deus fala com você aonde Ele quer falar. Tem gente que diz assim, ó, se Deus quiser falar comigo, vai ter que ser assim. Eu disse, assim não, tem que ser do meu jeito, porque eu sei o melhor lugar para falar com você. Então eu quero que você vá lá na casa do oleiro, e aí diz assim, ó, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Bom, então Jeremias desce. Ele é obediente, ele vai à olaria. Provavelmente ele já conhecia a olaria. Mas o questionamento é, o que Deus quer falar comigo numa olaria? Vou descer lá. Só que quando ele chega na olaria, tem um outro cenário. Deus não está lá, tem alguém trabalhando. Ele fala, espera aí, Deus queria falar comigo, mas tem um homem trabalhando. Jeremias esquece completamente do que Deus tinha falado. Ele começa a prestar atenção no que o oleiro estava fazendo. Olha o texto, e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O termo rodas no hebraico é opã. O termo opã do hebraico é sintonia, ou sincronismo, ou perfeição. Então ele olha a roda, e ele entende que roda fala de sincronismo, fala de perfeição, fala de sintonia. Mas ele percebe que em cima daquela roda tinha algo que parece que estava errado. Por quê? Porque o barro que está na mão do oleiro, ele está se quebrando. Entenda bem, o barro é mole. Então o barro está assim quebrando, e no hebraico está ficando torto. E ele percebe que parece que o barro não está em sincronia com a roda, porque enquanto a roda roda, o vaso se entorta. Mas o que Deus estava dizendo para Jeremias, sem perceber, é: a roda é exatamente o mundo que está girando, e você está no mundo, e o girar que o mundo dá vai querer te entortar de vez em quando, mas só que você não está na roda, você está na mão do oleiro. Então veja, o mundo poderá querer te entortar, e vamos usar o texto, vai querer te quebrar muitas vezes. Ele não vai te quebrar, mas vai te entortar. E por que vai te entortar? Vai te entortar para tirar o que tem dentro de você. O diabo nunca vai querer teu carro, ele não tem CNH. Ele não vai querer a tua comida, ele não consegue se alimentar. Não vai querer sua casa, ele não pode morar. Ele vai querer o que você tem dentro, porque o que você tem dentro é maior que o que você tem do lado de fora. O que você tem do lado de fora não interessa ao mundo espiritual. O que você tem dentro é que interessa.
interessa. Então, quando o mundo tentar te entortar, o oleiro arruma você de novo na posição e diz: irmão, você pode tirar a casa, tira os empregados dele, pode até tirar a saúde, mas o que ele tem dentro você não pode tocar. Olha, então você vai entender uma coisa: o que você tem dentro é o que importa para Deus, e não o teu contra-cheque, quanto você vai dar de oferta aqui, quanto você vai trazer de dízimo, ou se você vai dar o seu carro para a obra. Isso para Deus não interessa. O que interessa para Deus é o que você tem dentro, e o que interessa também para o mundo espiritual é o que você tem dentro. Então Deus, quando te chamou, não falou do lado de fora, Deus falou do lado de dentro. Eu sei que o seu coração bateu mais forte como o meu. Quanto sentiu essa experiência do primeiro encontro? Levante a mão e diga glória a Deus. Bom, se você não sentiu, esta tarde a oportunidade para o seu coração ter uma arritmia. Bom, ele está olhando aqui. Ele está olhando, não está entendendo nada, mas ele presta atenção numa coisa. Mas o vaso se quebra. E aí, o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer outro vaso. Mas agora ele percebe uma coisa: que a primeira obra parece que não era agradável, não era tão perfeita. Mas a segunda obra, ele nota: e fez conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Bom, a ideia que eu tenho de chamado é: se eu agradar a minha esposa mais do que a Deus, eu não consigo. Se eu agradar você mais do que ele, está errado. Amar a Deus sobre todas as... Então você tem que ter uma vida em que Deus se agrada. Porque às vezes é fácil eu tentar ficar agradando todo mundo. Eu não consigo agradar todo mundo e eu me quebro por isso. Mas se eu tentar agradar somente a Deus, é mais fácil agradar a um ou agradar a muitos? Então você se esforce para agradar ao único que te chamou e falou com você. Porque quando você conseguir agradar a Deus, você vai cair na graça dos homens também. Glória ao nome do Senhor. Então você vai crescer na graça diante de Deus, como Jesus fez. Crescia diante de Deus e crescia diante dos homens. Então você precisa entender isso. Bom, mas por que Deus me chamou? Bom, Deus te chamou com um propósito específico. É a mesma coisa de você perguntar assim, ó: para que existe o sol se ele só brilha de noite, de dia? Gente, o sol nunca para de brilhar. Sol é sol. Então vai ter momento na sua vida que você vai aparecer, vai ter momento na sua vida que você vai desaparecer. Mas o fato de você desaparecer não quer dizer que você desviou. É que Deus disse assim: o teu chamado tem momentos que aparece, tem momentos que desaparece, mas o chamado é teu. Eu te chamei, eu te escolhi. Então você precisa entender o seguinte: Deus não perguntou nada a você. Deus olhou para você e disse: bom, eu decidi chamá-lo, eu decidi chamá-la. E aí você vai dar desculpas: eu não sei falar, eu não entendo nada disso, eu não entendo de Bíblia, não sei nem cantar. E Deus não perguntou nada disso para você. Ele simplesmente te chamou porque viu em você capacidade para tal. O que, pastor, você está dizendo? Deus viu em você capacidade. Capacidade que ninguém enxergou e que você também não enxergou. Mas Deus olhou e disse: serve. Bom, e como é que você sabe disso? Por causa do vaso. O vaso é de barro. Bom, o barro, para ser trabalhado, tem que se misturar com água. E quanto mais se mistura com água, mais mole fica. Então como é que eu vou saber que Deus vai trabalhar na minha vida? É simples: você é barro e a água é a palavra. Quanto mais misturado a tua vida com a palavra, mais fácil ficará para Deus trabalhar em você. Agora, uma vida distante da palavra é um barro seco, é um barro duro. Então Deus quer atacar você, encher você de palavra para você se quebrantar diante dela. Diga glória a Deus se você recebe essa palavra. Se você se quebrantar diante da palavra, Deus vai trabalhar na sua vida. E o trabalhar na sua vida vai ser tão forte que através da sua vida Deus vai trabalhar na vida de outras pessoas. Mas seja maleável. Se quebranta diante da palavra nesta tarde. Diga: eu aceito o teu trabalhar, eu aceito a tua palavra, eu aceito a tua vontade. Então caia por terra a tua vontade, porque nós temos a nossa vontade, nós temos a vontade de Deus, e nós temos a vontade do maligno, e nós temos a vontade dos nossos pais. Veja quantas vontades estão trabalhando, mas o que importa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus aí, a vontade dele segundo a palavra, mas e o processo de escolha disso? Aí aqui está o segredo. Bom, se o vaso é de barro, então precisa se escolher barro. E na olaria não tem barro, só tem do lado de fora. É do lado de fora.
A olaria é o lugar de trabalhar, mas o barro está sempre do lado de fora. É por isso que a igreja evangeliza. É por isso que os jovens ficam aí na frente e cantam, às vezes à noite não vem ninguém. Por quê? Porque nós entendemos que a olaria está do lado de dentro, mas o barro está do lado de fora. Você não entendeu? Vou falar de novo. O barro está do lado de fora, mas o oleiro está do lado de dentro. Então, essa igreja, aqui só tem vaso. Esses vasos estão trabalhando, mas tem um monte de barro lá fora, que Deus vai trazer para trabalhar aqui dentro. Levante a sua mão. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Aqui dentro, olha bem, aqui dentro, o barro é transportado, mas tem que ser escolhido. Então, se você acha que você é alguma coisa, você não passa de barro. E barro é tudo igual. Olha, eu percebo as pessoas que quando vão andando, por que a gente não gosta de andar na estrada de chão, nenhum carro na estrada de chão? Depois tem que lavar, porque enche de barro. Quando alguém está andando, tem um pouco de barro, a pessoa ergue o pezinho para sujar o quanto menos puder. Deus não. Deus gosta, Deus não suporta ver um barro mole, que Ele já quer mexer. Ô, glória! Deus não tem nojo de trabalhar com barro, com lama. Ele gosta, e quanto mais mole, mais fácil Ele trabalha. Você está entendendo isso? Não? Então você tem que entender a primeira coisa: eu não passo de barro, mas eu sou um barro que o oleiro tem prazer em mexer, em trabalhar. Oh, glória, em moldar. E se alguém perguntar, mas por que você agora é assim, você está diferente? É porque tem um oleiro trabalhando na minha vida. Eu entendi. Levante a sua mão, eu sinto a presença dele. Há um trabalhar na olaria. Então veja, deixa eu dar um recado para você. Quando alguém falar para você, o que você vai fazer na Ceia Church? Você responde: eu vou lá porque lá tem um oleiro que trabalha. Eu vou lá vendo ele trabalhar. Eu fico olhando. Por que isso? Porque ninguém consegue ouvir a voz de Deus e escutar se não for pela observação. Talvez você entre aqui e você não observou nada. Mas desde o começo Ele está trabalhando. Hoje para mim aconteceu uma coisa tão importante, tão singular na minha vida. Porque eu ouvi o Samuca orando e orando por mim e por nós. Isso para mim não tem preço. Um dia eu falei para ele lá na minha casa. Eu disse: Samuca, ora. Ele disse assim: não, pastor, eu não sei orar, mas hoje eu disse: ora por nós vamos te ajudar. Ele começou a orar e disse assim: olha, eu já comecei a observar o oleiro trabalhando na olaria. Ele está trabalhando, ele está, é assim, Ana, eu observo. Deu uma salva de palmas, deu uma expressão. Ele está trabalhando aqui. E às vezes, o problema é que às vezes a gente vem para a olaria, em vez da gente observar o oleiro trabalhando, a gente vem ver qual o tamanho da saia que a irmã veio. Ela veio de leg? Ah, não, pastor, isso não pode pregar, não pode. Ela está com a roupa muito justa? Está com decote? Não. Aqui não é lugar para ver nada. Aqui é lugar para ver o oleiro trabalhando sobre as rodas. É isso que nós viemos fazer aqui. Aqui ele trabalha como quer, na vida de quem quer. Por quê? Porque todo mundo é barro aqui. E ele começa a observar: bom, mas se é barro tem que escolher o barro, e o barro está do lado de fora. Só que é o seguinte, eu vou dar uma boa notícia para você. Você sabe que o corpo humano tem 208 ossos, e existe exatamente no solo 208 tipos de barro diferentes. Mas desses 208 tipos, nem todos eles servem para fazer vaso. Então se você está aqui é porque você serve, você nem deu glória a Deus. Se você está aqui é porque você serve. Talvez você fique dizendo: mas por que Deus não salvou a minha família, salvou só eu? É porque você serve, e através de você Ele vai trabalhar na vida deles. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Então você serve. Então você precisa entender essas verdades. Mas se vai escolher, como é que vai escolher? Se o barro está todo coberto de lixo. Às vezes o barro, o pastor Gilberto, vem até com um pouco de lixo. Não tem problema nenhum. Vem com um pouquinho de lixo. Vem com os dogmas estranhos. Vem com os costumes estranhos. Vem. Mas o segredo é: traz para a olaria. Traz para a olaria. Por quê? Porque o oleiro é especialista em trabalhar no barro. E aos poucos, quem está pegando essa palavra? Quem está entendendo?
E tem pessoas que pensam assim: não, eu só vou lá, eu só vou receber a Cristo quando eu melhorar. Se você esperar melhorar, você nunca vai receber, porque você é um barro cheio de lixo. Mas o oleiro sabe tirar o lixo sem perder o barro. Glória ao nome do Senhor. Bom, se ele vai escolher, então ele vai olhar: esse serve, esse não serve agora, esse serve, esse serve, esse serve, esse serve, aquele serve, ele serve, ela serve, ele serve, serve. Oh, glória! Então, ninguém queria estar aqui. Me diga uma coisa seriamente, você que não nasceu num lar evangélico, você sonhava em um dia estar numa igreja? Quem sonhava isso? Eu não sonhava. Tem alguém que sonhava isso? Nunca. Eu sonhava viajar, ser caminhoneiro. Olha o meu sonho, viajar, conhecer o Brasil. E tá, esse era o meu sonho. Mas nunca sonhei estar aqui. Você também não sonhou estar aqui? Um domingo à tarde? Ainda numa extensão de um feriado, entre aspas, da consciência negra, que as praias estão superlotadas. E eu até achei que não ia vir ninguém no culto hoje. Pensei assim: hoje vai ser só Pedro, Tiago e João no barquinho. Ninguém sonhou. Mas aí Deus disse assim para você hoje, sem você perceber: vai lá na olaria. Você sem perceber, Deus disse: vai lá na olaria que eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E aí ele percebe: bom, o barro se entorta, o oleiro trabalha e fica. Por que ele percebe que o vaso pareceu agradar aos olhos do oleiro? Porque a expressão do oleiro mudou. Quem de vocês já fez alguma coisa? Por exemplo, as irmãs que fazem bolo. Quando o bolo dá errado, qual é a expressão? Mas e quando o bolo dá certo? Já bate a foto e coloca no story. É assim ou não é? Teve uma irmã que inventou de fazer um bolo. Ela começou o bolo em Hortolândia e veio terminar na minha casa. Imagine como é que o bolo ficou. O bolo ficou tão ruim que chegou um irmão desviado 3 horas da manhã na minha casa. Eu dei o bolo e ele se converteu. Falei assim: vou guardar esse bolo. Toda vez que você vir aqui eu vou dar esse bolo até você se converter. Senão vou me arrepender já hoje. Pensa num bolo ruim. Então veja, o oleiro faz e ele nota pela expressão do oleiro. Oh, glória a Deus. Que o oleiro tem um ar de felicidade pela obra feita. Sabe como é que Deus ficava quando a gente estava no pecado? Triste, bravo, irado. É assim que ele ficava. Mas quando você veio, e ele verá o trabalho da obra das suas mãos, diz Isaías, e ficará satisfeito. Então veja, você vem, aí a Bíblia diz que Deus sorri, Deus tem sentimento. Ele sorri porque você veio. E mais do que isso, porque você está aceitando o trabalhar de Deus na sua vida. Ora, e como é que esse negócio de roda funciona? Vou explicar para você. As rodas antigamente precisava de 2 pessoas. Quantas pessoas? Uma trabalhava em cima e a outra tinha que trabalhar embaixo. Há uns 400 anos mais ou menos se criaram o sistema de roda. Então não precisa mais de 2. Mas só que Deus não mudou. Deus ainda precisa de 2 para trabalhar sobre a roda. Ninguém entendeu? Bom, como é que eu faço para Deus trabalhar na roda? Simples. Bom, lá na sua casa tem alguém que não recebeu a Cristo como Salvador? Tem alguém? Não, tem? Então coloca ele sobre a roda. Coloca. E o que eu faço? Bom, você fica embaixo girando a roda. Como é que eu faço? Simples. Eu vou girar a roda aqui. Vai dando glória. Eu giro a roda aqui. Eu giro a roda aqui porque eu coloquei alguém em cima da roda lá. Mas em cima da roda tem alguém dizendo: gira a roda embaixo que eu trabalho com a mão em cima. Gira a roda embaixo. Está entendendo a glória? Gira a roda embaixo que eu trabalho com a mão em cima. Gira a roda embaixo. É simples, então você não precisa fazer esforço. Gira a roda embaixo.
Pega o seu filho, aquele filho perturbado para você, e fala assim: Senhor, vou colocar em cima da roda, porque o teu é oleiro. Enquanto ele estiver em cima da roda, coloca a mão nele, que eu vou ficar embaixo girando a roda. O Senhor trabalha em cima, eu vou girar aqui embaixo. Eu vou girar, eu vou. Uramadaraia. Só que tem um segredo: quem está girando embaixo não vê ele trabalhar em cima. É por isso que às vezes você desiste de orar. Mas você está girando embaixo, quer olhar, não olhe. Gira embaixo, que ele trabalha em cima. E quem vai ver? Os outros vão ver coisas que você não está vendo. Vai girando a roda, vai girando. Daqui a pouco teu marido vai chegar lá na empresa e o povo vai dizer: o que está acontecendo com esse homem? Mas você não está vendo nada. Mas tem alguém que está vendo. Por quê? Porque você está preocupado. Estou girando a roda e não aceito que ele caia da roda. Então nessa tarde você vai dizer assim: eu vou colocar o meu marido lá, vou colocar o meu filho, eu vou colocar o meu vizinho sobre a roda, eu vou colocar tudo lá. Senhor, eu vou ficar girando aqui. Eu não quero nem saber o que está acontecendo aí em cima. Mas uma coisa eu sei: ele vai fazer um vaso que vai agradar a ele. Aí depois que a roda parar de girar, acabar o processo, que você vai levantar e vai dizer: o que houve? Porque o negócio é assim, pá! De repente, é não abrir e fechar de olho. Mas você precisa entender que você veio aqui para ver o oleiro trabalhar. Sabe aquele monte de coisa que não está dando certo? Joga na roda e vai girando embaixo. Sabe aquele ministério seu que não flui em lugar nenhum? Você chegou no lugar certo. Coloca na roda e vai girando embaixo. Vai girando. Por quê? Porque esse negócio aqui vai crescer tanto. Daqui a pouco vai vir gente contar sonho que está tendo com a nossa igreja. Eu sinto Deus aqui trabalhando. Então você precisa entender, coloca e vai girando a roda embaixo, vai girando. E deixa Deus trabalhar. A minha mãe girou a roda na minha vida por mais ou menos 15 anos, sem saber, ela estava girando a roda. Ela só dizia assim: só Deus para dar jeito em você. Só Deus para dar jeito em você. Sem perceber, ela girava a roda. E eu estava em cima da roda. Dali a pouco, sem perceber, saiu pastor Ivanil Mendes, para a glória do nome do Senhor. Eu posso liberar uma palavra profética para a sua vida? Posso liberar? Coisas que você não está vendo, tem gente vendo. Sabia disso? Não tem gente vendo Deus trabalhar em área da sua vida e da sua família, e você não está percebendo. É que Deus vai começar a trabalhar de lá para cá. Quando chegar até você vai estar um produto pronto, você nem vai notar, mas Deus já começou. Hoje a roda começou a girar, está se movimentando. Enquanto eu estava pregando, eu sei que você colocou alguns problemas em cima da roda. Então você está girando a roda na oração em espírito, e Deus está dizendo: já estou trabalhando, já estou começando. O mundo entortou, mas eu estou desentortando. O mundo quebrou, mas eu já estou juntando os cacos. É em cima da roda, não se preocupe. Vai dar certo na sua vida, as coisas vão funcionar, as portas vão voltar a abrir, as coisas vão funcionar. Pastor, mas eu escutei que vai dar lockdown. Dá lockdown na terra, mas no céu não dá lockdown. Glória ao nome de Jesus. Lá não fecha a porta, lá não para nunca. A tua ação aqui provoca uma reação. Eu estou sentindo que tem uma reação na atmosfera espiritual. Esse culto começou numa nuvem de glória aqui e não vai parar. A questão é: eu só vou te fazer uma pergunta. Você deixa Deus trabalhar na sua vida? Pastor, como é que é isso? Ele te chamou. Agora você deixa Ele trabalhar ou não? Pastor, como é que é isso? Bom, primeiro, se você deixar Ele trabalhar, Deus poderá fechar a sua faculdade, a sua empresa. Pastor, o senhor é doido? Estou falando por experiência. Nosso pastor, pintor profissional, vai pegar um pincel para ver. Não dá certo mais não. Meu filho, quando Deus te chama, Ele diz assim: eu quero que você agrade aos meus olhos.
Agora tem um outro segredo. Se Deus te chamou e tem um projeto com você dentro de uma faculdade, Deus te coloca lá. Se Deus te chamou, você pode não entender de nada. Se Deus te quer como empresário, Ele te dá uma ideia, te dá o projeto, abre uma porta e te coloca na empresa. Entenda, a pergunta eu faço de novo: você está disposto a deixar Deus trabalhar na sua vida como Ele quer, para o propósito que Ele quer, para te colocar você aonde quer, para te usar como Ele quer? Ficaram tudo quieto com medo, parece que acabou todo aquele movimento de glória, né? Mas o oleiro está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. A questão é, se você aceita, isso é um desafio para essa tarde. A minha primeira experiência, questão de chamado, foi numa salva. Eu me lembro como hoje. Meu primeiro culto. Eu ainda estava drogado, mas eu fui para o culto. E aí passaram ofertando. E aí o pregador disse assim: se você não tem uma oferta, dá a sua vida para ele. Pastor, quando passou aquilo, eu meti a mão dentro assim e disse assim: Jesus, eu não tenho nada. E falei assim: eu não tenho nem onde morar, eu estou na rua, mas eu estou colocando a minha vida aqui dentro como uma oferta ao Senhor. E eu disse assim: faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Pronto, acabou. Estou eu aqui até hoje, desde 93, estou aqui, porque a boa mão do Senhor me sustentou. Ficamos em pé, ficamos em pé. Eu quero conversar com Deus, com você. Eu tenho uma frase que eu estou carregando comigo. Se eu tiver dentro daquilo que Deus quer para a minha vida, eu serei a pessoa mais feliz do planeta. Mesmo se eu não tiver nada. Mas se eu estiver fora daquilo que Deus sonhou para a minha vida, eu posso ter tudo, mas eu serei a pessoa mais infeliz do planeta. Então, entre ser infeliz e feliz, eu escolho ser feliz, porque não existe prazer fora da vontade eterna do Criador. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que gostaria de reatar a sua aliança com Deus e permitir que Deus trabalhe na sua vida como Ele quer? Isso eu falo de uma renúncia. Eu não estou fazendo um convite, eu estou fazendo uma pergunta. Porque se tem alguém, vou falar igual falar no Nordeste quando eu vou para lá. O oleiro está doidinho para trabalhar num barro hoje aqui. Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu oro aqui e você ore aí. E é preciso ter coragem para fazer uma oração dessa e dizer: Senhor, eu aceito. Eu aceito o teu trabalhar na minha vida da forma que o Senhor quer. Eu aceito. Tem que ter coragem. Eu abro mão de tudo. Se for para abrir mão, eu abro mão, mas eu quero o seu trabalhar, porque eu entendi que eu estou aqui, Senhor, para o Senhor trabalhar na minha vida. E deixa eu te dar uma boa notícia: o oleiro já começou a trabalhar. Ele já começou a trabalhar. Ele já começou a mover, ele já começou a trabalhar em algumas áreas da sua vida. E você vai perceber isso ainda hoje, que alguma coisa começou a sofrer mudança na sua vida. E eu não sei qual é a área, mas o oleiro está trabalhando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Senhor Deus e Pai, como é bom estarmos aqui. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado por nos fazer girar a roda. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a colocar pessoas sobre as rodas em cima. Porque nós, como igreja, vamos movimentar as rodas de baixo. Porque nós queremos que o Senhor trabalhe. Esse é apenas o que nós queremos. E se não tem ninguém para o Senhor trabalhar, Senhor, trabalha na minha vida, eu deixo.
Eu me entrego, eu me rendo, eu aceito. E se tem algum lixo no meu barro, pode tirar à vontade, Senhor, porque o Senhor sabe quanto é o que é necessário ser tirado, mas o Senhor sabe o que é necessário ser colocado nesse barro. Então faça o que o Senhor quiser fazer. Se doer, não tem problema, porque eu sei que o Senhor faz ferida e o Senhor cura ferida, não tem problema. Eu quero apenas que o Senhor trabalhe de uma forma que eu agrade aos teus olhos, Senhor. Eu só quero que o Senhor fique feliz e satisfeito com a minha forma de agir, de te adorar. É somente isso. Então, Senhor, o Senhor tem liberdade para trabalhar aqui. Quantos creem nisso? Digam glória ao nome do Senhor. Digam glória a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas àquele que vive e reina para todos sempre. Glória! Aleluia! Deus está trabalhando aí, tá? Tá trabalhando aí? Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Podem sentar só um minutinho.